Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você está ouvindo a Rádio Estúdio AP, uma emissora a serviço do Senhor Jesus Cristo, semeando paz e esperança aos vossos corações. Este é o programa Paz e Esperança para o tempo presente. Estamos, pela graça de Deus, iniciando aqui, esperando transmitir palavras de encorajamento, palavras maravilhosas ao seu coração. Palavras que construam a sua vida, né? Que possam lhe impulsionar para que você saia, caminhe livremente, com alegria em seu coração. Vamos falar um pouco aqui no texto do livro de Atos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. O título que temos para esses versículos é Os principais do povo e anciãos de Israel. O texto bíblico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta está ação diante de vós. Ele é a pedra angular que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Estamos diante de um texto muito conhecido no meio evangélico, também muito recitado. Sempre nos lembramos dele com uma característica evangelística, extraindo do texto, então, sua parte que fala de como os discípulos de Cristo, Pedro e João, foram cheios do Espírito Santo para testemunhar diante das autoridades eclesiásticas da época. Ressaltamos também que eles destemidamente falaram aos líderes do povo as verdades de Cristo, inclusive acusando-os de terem matado a Jesus, não faltando oportunidade para uma chamada ao arrependimento para a salvação, uma vez que fizeram notório a todos os ouvintes que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Depois de ter feito esta pequena introdução, quero extrair do texto a parte concernente aos líderes do povo e aos anciãos. Aquele a quem vós crucificaste e que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa palavra é de uma dureza impressionante e muito corajosa. Homens incultos e rudes argumentaram e fizeram calar pessoas ilustres e doutores da lei. Estavam presos e não tiveram medo de falar a verdade para aqueles que, achando-se donos da verdade, com o zelo exacerbado, procuraram de todas as formas calar a voz que clamava por justiça. Chegaram a cometer um gravíssimo erro que até os dias de hoje tem repercutido na vida dos judeus, de matar a Jesus, o profeta filho do homem, que curava, alimentava, expulsava demônios, fazia maravilhas e anunciava as boas novas de salvação. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é primordial, e sem ele não podemos nos erguer e falar com ousadia, pois assim estaríamos confiando em nossas próprias forças. Sabemos que a nossa força nada é. A esse respeito nos falou Davi quando cita: Não retires de mim o teu espírito. Salmo 51, versículo 11. Essa confiança de que Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida dá-nos segurança, esperança e força para prosseguir e testemunhar, apesar da oposição firme e forte dos líderes religiosos, opositores de Cristo e nós. Eles, os líderes e maiorais do povo, acreditam que é por zelo que devem praticar certas ações no meio do povo de Deus. No entanto, este zelo aparente está encoberto por desejos e privilégios, cargos e destaques, buscando cada um sua própria promoção. Por outro lado, percebemos a atuação dos medalhões do povo, os principais,
querendo dissuadir os discípulos de Cristo de testemunhar e anunciar o Evangelho, também de realizar suas obras, salvando vidas, curando enfermos e fazendo sinais maravilhosos. Esse é o pensamento humano e não de Deus. Pensam que as coisas são realizadas pelo querer humano e, com a força humana, procuram barrar e impedir o andamento dos planos e propósitos do Evangelho. Logo, como são líderes religiosos, expoentes e mandões, entendem que a voz de Deus está com eles e que o plano de Deus lhes é revelado, desconsiderando os servos do Senhor de menor honra. Esquece também que a palavra diz que quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. Marcos 22, 26. Nesse afã, arrebanham as ovelhas de Cristo e as enganam, fazendo-as mais pecadoras do que quando serviam aos deuses do mundo. Os medalhões vivem a serviço do seu bolso e são mundanos. Vivem na carne e não no espírito. Logo, suas inclinações são para as obras do seu pai. Jesus bem falou: vós tendes o diabo por pai e fazeis as suas obras. João 8, 41 a 44. Eles brigam pelos primeiros lugares e posições, precisam e buscam a honra dos homens. Seus valores são invertidos. Deus tem usado pessoas simples para executar o seu plano. Os grandes são cheios de orgulho e soberba. Deus tem usado aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que não se importam com o que estão pensando dele, mas pensam em cumprir a vontade de Deus e realizar a obra que lhes foi confiada. Esses homens são ridicularizados e pisados, são enxotados e deixados de lado, desprezados verdadeiramente. Dizem eles, os líderes: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? 1 Reis 22, 24. O apóstolo Paulo bem que sentiu na pele a ação dos líderes religiosos de sua época. Foi perseguido, espancado pelos de dentro e pelos de fora da igreja. Essa perseguição ainda existe nos dias de hoje. No entanto, esses que não têm aos olhos dos homens valor algum para o Evangelho, líderes pequenos ou de pouca expressão, sem cultura ou títulos, são eles que representam aqui na terra a Jesus Cristo e falam com ousadia de profeta. Tem desbravado campos, entrado em cidades, implantado igrejas, congregações, trabalho de assistência social, ambulatórios médicos, distribuição de cestas básicas, sopa e pão. Trabalham arduamente para conseguir recursos e assim realizar um trabalho cristão que beneficie uma grande parte da população que vive na pobreza ou em estado de pobreza em nosso país. Esses, assim, são os missionários de Cristo. Merecem destaque em nosso meio, merecem ser honrados, pois gastam sua mocidade no campo, no serviço do rei, e na velhice esperam pela boa vontade dos líderes para continuar dando glória a Deus. Não vamos nos intimidar com as provocações ou arroubos do inimigo de Deus e de sua igreja. Vamos viver um evangelho autêntico. Vamos exalar o perfume de Cristo por todos os lugares. As pessoas que vivem ao nosso redor estão sedentas da palavra de salvação. Eles esperam que sejamos fiéis e que falemos com ousadia. O Deus do passado é o mesmo de hoje. Ele está pronto para nos fortalecer e nos socorrer nos momentos difíceis de nossa vida. Amém. Você ouviu o programa Paz e Esperança para o tempo presente. Que Deus abençoe. Vamos continuar ouvindo os louvores da nossa rádio.